Bem, graça e paz. Vamos para a segunda aula de paracletologia. Eu tive lendo a apostila e tem alguns itens ali na apostila que eu quero passar para vocês, certo? Embora alguns itens já tenham, algumas questões já tenham sido ministradas em Trindade, em outras matérias. Teologia e doutrina de Deus, tem a questão dos atributos do Espírito Santo, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós já vimos isso lá em Trindade. Vamos falar dos nomes do Espírito Santo, vamos falar dos símbolos, né, da Bíblia referentes ao Espírito Santo, vamos falar dos dons espirituais, e é aí que eu acredito que há um pouco de divergência de uma denominação para outra. Então, eu preparei uma matéria aqui, eu quero começar com ela. Talvez a aula hoje seja só sobre ela, e semana que vem a gente continue, né, com esses outros itens que eu acabei de falar, importantes sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero falar sobre as questões, sobre as visões em relação aos dons e ao batismo com o Espírito Santo. Então, eu separei aqui duas linhas teológicas que se subdividem cada uma em três, tá? Nós temos aqui os conservadores, o movimento conservador, que se que divide-se em três, certo? Que nós vamos falar. E tem aqui o movimento carismático, que também vai subdividir em três. Nós vamos estudar cada um deles, e eu não vou identificar aqui quais as igrejas que usam ou que adotam uma dessas linhas, né, teológicas, seja conservadoras, seja carismáticas, mas eu acredito que vocês, ao ouvirem, certo? Vocês vão perceber, olha, essa igreja tal tem essa linha de pensamento, tem esse raciocínio teológico. Então, à medida do que eu for falando, vocês automaticamente vão percebendo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem perguntar, tá? Hoje está liberado. Eu tenho um amigo aí, ó, vocês todos são meus amigos, eu amo vocês. Eu vou sentir saudade dessa turma. Eu acho que a gente vai ter que passar para o curso de bacharel com essa turma. Seria bom, né? Verdade. Vamos começar. O movimento conservador, certo? Ele está subdividido em três grupos, tá? Para efeitos didáticos. Prestem bem atenção, isso aqui é para efeito de estudo, para efeito didático. Ele está subdividido em anti-sobrenaturalismo. O segundo é cessacionismo. E o terceiro, desvanecimento, certo? São três subdivisões do movimento conservador, tá bom? Pronto, olha aí, ó. A Maria Mônica já falou que gostou e quer o bacharel. Se todo mundo concordar, a gente já aproveita as matérias que der, que nós demos, e vamos embora para o bacharel. Então, eu vou repetir aqui que Iago pediu, tá? Eu também estou amando, Mônica. Amo cada um de vocês. E quando vocês me consultam, falam comigo, olha, eu me sinto muito feliz, tá? Me perdoe aí, estou com um pouco de dor de cabeça, mas eu vou falar, Iago. Primeiro,
Primeira subdivisão do movimento conservador, anti-sobrenaturalismo. Primeira. Segunda, cessacionismo. Terceira, desvanecimento ou desvanecentismo, certo? Para ficar tudo no ismo, desvanecentismo, ok? Eu vou falar de cada uma e eu fiz algumas anotações que é importante que eu possa ir consultando aqui na hora que a gente for falando. Vamos lá. O movimento, vocês conseguem ver o slide? Alguém pode me dar um retorno? Alô? Consigo não. Consegue ver o slide? Não. Consegue, Iago? Eu vou projetar, dá uma olhada aí, vê se você vê o slide. Consegue ver? Nós não Consegue estamos ver o vendo slide? nem o seu está aparecendo aí, nem o seu. Nem o senhor está aparecendo para gente. Não está aparecendo, né? Não, sua tela está congelada, tá escura. Tem microfone aberto. Tem microfone aberto, tá dando confusão. Fecha o microfone, por favor, pronto. Só me responda, o slide não aparece, né? Não. Aparece algo para você? Oi? Não aparece nada, pastor. Está totalmente no escuro, escura a Tá. tela. Então, pronto. Então, vamos deixar. Eu vou lendo. Depois eu passo para vocês no grupo, tá? O material do slide. Vamos lá. Dentro do movimento conservador, nós temos o primeiro, que é o antissobrenaturalismo. O que é que o antissobrenaturalismo crê? Vamos lá. Ou não crê? Primeiro, para eles, cessaram os dons revelacionais. Eles não existem mais nos dias de hoje. Apenas na época dos apóstolos e depois eles não existem mais. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência única na conversão do crente. Converteu, automaticamente arrependeu, nasceu de novo, ele trabalha na regeneração e na santificação do homem, sendo um único ato quando você nasce de novo e entrega a sua vida a Cristo. Falar em línguas, para eles, foi exclusivo do tempo dos apóstolos, certo? O falar em línguas para o antissobrenaturalismo foi apenas na época dos apóstolos. Morreu o último apóstolo, cessou o dom de falar em línguas e cessaram os dons de revelação. Eles não acreditam, certo? Na existência de um guia divino ou de uma iluminação do Espírito Santo nos dias de hoje, certo? Para eles, há uma inexistência de qualquer guia divino ou revelação do Espírito Santo nos nossos dias. Para os antissobrenaturalistas, os milagres cessaram. Os milagres cessaram com os apóstolos, tá? Não existem mais milagres nos dias de hoje. E aqui no caso de 1 Coríntios 13, quando fala o perfeito, para eles, esse o perfeito é a maturidade revelacional. É quando o cristão chega
a maturidade da revelação da palavra, da pessoa de Cristo. Então, basicamente, é isso que creem os anti-sobrenaturalistas, certo? Vamos passar para o segundo. Os sensacionistas ou sensacionismos, eles têm algo em comum, certo? Para eles, cessaram os dons espirituais dos nossos dias cessaram, foram apenas na época dos apóstolos. O batismo com o Espírito Santo é recebido na salvação. Pode ver que até aqui está igual aos anti-sobrenaturalistas, certo? Está muito igual. As línguas para eles foram exclusivas dos tempos dos apóstolos, não são para nossos dias. Profecias como palavra de Deus, exclusivas para os tempos dos apóstolos. Aqui já começou a acrescentar mais alguma coisa, certo? Então, as profecias para eles, somente até a época dos apóstolos. A diferença deles para o grupo anterior, os anti-sobrenaturalistas, é que eles creem no guiar divino e na iluminação do Espírito Santo para os nossos dias. Certo? Essa é a grande diferença. Enquanto um grupo não crê, o sensacionismo crê no guiar divino e na iluminação do Espírito Santo nos nossos dias. O sensacionismo crê nos milagres. Agora, o que eu acho interessante, eles creem no milagre, mas eles creem que os dons, né, do Espírito Santo cessaram. Eles creem que os dons de revelação cessaram, que os dons de línguas foram só na época dos apóstolos. Contudo, eles creem na inspiração divina do Espírito Santo nos nossos dias, creem no milagre e como os anti-sobrenaturalistas, eles creem que o perfeito é a maturidade revelacional. Então, é a mesma visão. Em alguns pontos, eles são muito parecidos. Só 2 tópicos aqui são diferentes do grupo anterior. Certo? Alguma dúvida até aqui? Vamos agora para o grupo dos devanescentismos. Certo? Que ainda está no grupo do movimento conservador, anti-sobrenaturalismo, sensacionismo e o devanescentismo. Pronto, consegui. Lembrando que o anti-sobrenaturalismo, eles não creem nessa questão de Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Para eles isso não existe, tá bom? Para os anti-sobrenaturalistas, isso não existe, certo? O sensacionismo, ele é muito parecido com os anti-sobrenaturalistas, com a diferença que eles creem nos milagres, certo? E crê na inspiração, na iluminação do Espírito Santo nos dias de hoje. Essa é a diferença básica entre os 2 grupos. O terceiro grupo, que é o desvanescentismo, certo? Eles são, eu vou definir assim, eles são abertos, porém cautelosos, tá?
eles são abertos em alguns pontos, porém cautelosos. Vocês vão ver agora. Eles creem no desvanecentismo dos dons, ou seja, os dons na época dos apóstolos, eles fluíam com todo o poder, certo? Na época de Cristo, na época dos apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, os dons foram desvanecendo, diminuindo, certo? Limitando-se apenas a poucos dons, certo? A uma intensidade muito menor do que a época dos apóstolos. O batismo com o Espírito Santo, para eles também, assim como os dois anteriores, é recebido na salvação. Línguas estranhas para ele, certo? Ela foi desvanecida nos dias atuais. Então, não é que eles não creiam. É como eu disse, eles são abertos, porém cautelosos. Não é que eles não creiam, mas eles creem que houve um desvanecimento, uma diminuição desse dom. Certo? Qualquer dúvida, pergunta aí, gente. Profecia para eles, a mesma coisa. Profecia nos nossos dias foram desvanecidas, certo? Raramente. Eles acreditam que raramente, dificilmente, com a menor intensidade, pode acontecer um evento de uma profecia, como também pode acontecer um evento do orar em línguas. Mas para eles isso como eu falei, é bem diminuído em relação ao que era na época dos apóstolos. Digamos que lá fosse 100%. Para eles hoje é como se fosse aí em torno de 5%, tá? De probabilidade da oração em línguas e também das profecias. Eles creem também, assim como o sensacionismo, eles creem no guiar divino, na iluminação do Espírito Santo, na inspiração do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode nos inspirar, nos iluminar, para ministrarmos a palavra, para ensinarmos a palavra. Então, eles creem nisso. Creem nos milagres, certo? Eles creem nos milagres, nas curas divinas e etc. E para ele, o perfeito, lá que eu falei, de 1 Coríntios 13, é a volta de Jesus. Essas são as principais características, que não tem como falar todas, e as principais diferenças entre um grupo e outro. Ok? Eles creem que Deus age em uma escala muito menor do que nos tempos apostólicos. Certo? Eles creem de forma parcial. Certo? Eles creem, mas de uma forma parcial, que os dons, a profecia, as línguas, acontecem numa escala muito, mas muito menor do que nos tempos apostólicos, mas creem, certo? Falamos aqui dos três movimentos conservadores principais: o antissobrenaturalismo, o cessacionismo e o desvanecentismo. Alguma dúvida até aí? Para a gente continuar? Se tiver, façam por voz, porque para mim parar para ler ali é difícil.
Se não tiver nada, vou continuar. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui. Mônica, gostei da ideia. Bora lá, pastor, quero ser bacharel. Bacharel. Oh, é a idade, meus irmãos. Bacharel. Amém, Mônica. Se você quer, você será. Tá? E todos que quiserem. De graça. Hoje eu vi um pastor muito famoso, muito conhecido, doutor em teologia, está começando um curso bíblico de teologia. A primeira coisa que eles disse foi: vocês que não conseguiram fazer as inscrições e pagar o curso, por favor, não se preocupem, houve um problema na operadora e estará aberto até quarta-feira. Vocês poderão efetuar o pagamento, a matrícula e assim fazer o curso. Bem, nós não temos esse propósito, tá? Nosso propósito é abençoar mesmo vocês, sem requerer nenhum recurso para isso. Falamos dos 3 movimentos, oh meu Deus, conservadores. Vamos falar agora dos 3 movimentos carismáticos. Eu estou incluído em um desses aqui, tá? Vamos lá. Amém. O primeiro movimento carismático, chamado de continuismo, tá? Chamado de continuismo. Eles creem que a atualidade dos dons bíblicos, eles creem que os dons do Espírito Santo estão em plena execução, atividade nos nossos dias. Eles creem que o batismo no Espírito Santo, como recebimento da salvação, ou seja, um ato apenas. Eles creem que as línguas para os nossos dias, elas não existem, que foram apenas nos dias dos apóstolos. E eles creem que a profecia deve ser julgada pela palavra de Deus. Ou seja, não é apenas a pessoa chegar e dizer: eis que te digo, diz qualquer coisa e você acredita que aquilo veio de Deus, tá? Até porque tem muita coisa no meio aí. Vou contar uma história alegórica e uma história real sobre isso. A história alegórica. O pastor estava atrasado indo para a igreja e no caminho o pneu do carro dele fura. Ele, com pressa, porque já estava atrasado, troca o pneu e vai embora. Chegando na igreja, ele lembrou que esqueceu o macaco no meio da rua. E diz aos irmãos: irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, que eu vou ter que me ausentar do culto, porque eu esqueci o meu macaco. E aí levanta uma pessoa e diz: eis que te digo, meu servo, teu macaco está bem, pulando de galho em galho e até comendo banana, e arranjou uma macaquinha. Certo? Não tinha nada a ver com o macaco animal, era o macaco do carro. Uma história real de uma menina que trabalhava na casa da minha sogra. Ela se converteu, ela era secretária da minha sogra, se converteu, foi para uma igreja e começou a profetizar para todo mundo. Aí ela chegou no irmão mais bonito e mais rico da igreja, que inclusive tinha uma noiva, se não me engano, e disse: eis que te digo, tu não é para casar com essa mulher, mas para casar comigo. O irmão fugiu da igreja, não sei nem se ele se desviou, nunca mais apareceu nessa igreja. Eu preguei nessa igreja várias vezes. Então, amados, existem sim
certo? Muito, mas muita meninice, existe muita invenção, existe muita carne, churrasco, certo? E as profecias devem ser analisadas à luz da Bíblia. É isso que o continuismo está dizendo, que eles creem na profecia, mas que a profecia tem que estar baseada na palavra. Se ela não está baseada na palavra, um abraço, desconsidera. Tá bom? O segundo movimento carismático é chamado, o segundo movimento carismático, deixa eu ver se tem alguma observação. Não, tudo bem aqui. Vamos lá. O segundo movimento carismático é o pentecostalismo, tá? O pentecostalismo, ele crê na atualidade dos dons espirituais para os nossos dias. Ele crê que o batismo no Espírito Santo, como uma segunda bênção, evidenciada ou não pelo falar em línguas. O pentecostal clássico, ele não crê que a única evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. O clássico. Ele crê que o batismo com o Espírito Santo pode ou não ser evidenciado pelo falar em línguas. Tá? O clássico. Línguas estranhas. Eles creem, né, nos dons das línguas estranhas. Profecia. A mesma coisa. Devem ser julgadas pela palavra. E eu ainda vou mais. Tem que se conhecer a pessoa do profeta. Ele tem vida? Ele é um cristão de verdade? Ou ele é aquele camarada, um pé na igreja, um pé no mundo, todo desmantelado, todo troncho, cheio de problema, e aí vem e traz uma profecia? Então, observar a pessoa, observar o caráter, a vida cristã, e se o que ele traz como profecia está baseado na palavra. Tem respaldo na palavra. Por exemplo, isso que a irmã falou. Eis que te digo, não é para tu casar com esta mulher, é para casar comigo. Qual respaldo tem isso na Bíblia? Nenhum. Pelo contrário, Deus odeia o divórcio. Como é que vai separar um casal, seja de noivos, namorados ou não? Deus vai dar uma profecia para separar daquela pessoa para ficar com outra? Não tem respaldo bíblico. Não tem base bíblica. E algo, se tu puder falar aí, que para mim ler é o que Paulo exorta aos irmãos em Coríntios, é verdade. O propósito da profecia é edificar, exortar e confortar. É verdade. O terceiro e último, certo? Pensamento, linha doutrinária sobre essa questão dos dons, e eu estou falando agora do movimento carismático, é o pior de todos, infelizmente. É o neopentecostalismo. Neo significa novo. O novo pentecostalismo. O problema deles não é a questão deles serem pentecostais. O problema é que eles inventam coisas que não existem. Eles acrescentam algo, por isso se torna heresia. Tá? Porque as outras questões todas que falamos são questões de interpretação, não é heresia.
eu tenho aqui, pela meu estudo da palavra, tenho base para crer que os dons cessaram. Ah, tá bom. Não vai interferir na salvação de ninguém. Não, eu creio nos dons para o dia de hoje. Eu vivo isso. Amém. Glória a Deus. Agora, os neopentecostais, o problema deles é teologia da prosperidade, unção do riso, cair para trás, e tem até uma teologia, viu? Se cair para frente, é cheio do Espírito Santo. Se cair para trás, é cheio de demônio. Olha, é um negócio sério. Para eles, surgiu aí no movimento carismático a unção do riso, a unção da cola, a confissão positiva, determinar e declarar a bênção. Meu Deus, como é que eu posso determinar alguma coisa? Eu vou determinar que Deus te abençoe. Quem sou eu para determinar alguma coisa a Deus? Eu não sou ninguém. Como é que eu posso dar uma ordem a Deus? Isso faz parte do neopentecostalismo. Eles adicionam coisas, certo? Totalmente estranhas e diferentes à palavra, além, né, de se considerarem pentecostais. Eles são os novos pentecostais ou neopentecostais. Vamos falar um pouquinho aqui deles. Eles acreditam na atualidade dos dons. Eles creem nos dons para os nossos dias. Eles creem que o batismo no Espírito Santo, como segunda bênção, é evidenciada pelo falar em línguas. Olha aqui a diferença do pentecostal clássico para o neopentecostal. O pentecostal clássico, ele crê, certo? Numa segunda experiência, no batismo do Espírito Santo, porém, para ele, pode ou não ser evidenciado pelo dom de línguas. Já o neopentecostal, não. Para ele, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e é evidenciada pelo falar em línguas. Não falou em línguas? Não é batizado com o Espírito Santo. Tá? Depois nós vamos falar das bases bíblicas, porque isso aí não tem nada a ver. Línguas estranhas, né? Eles creem nas línguas estranhas. Profecias. Eles creem nos dons de profecias. E eles creem numa coisa chamada transferência de unção. Que eu posso transferir a minha unção para o Iago. Recebe, Iago! Iago cai da cadeira aí agora. Só faltou tu cair da cadeira, Iago. Entendeu? Eles creem nessa transferência de unção. Eles creem no cair do Espírito. Eles creem, sabe em quê? Na unção de animais. Eu não sei se vocês viram aí há um tempo atrás, uma líder, né, de um ministério de louvor muito conhecido, andando no palco como se fosse engateando, como se fosse um leão e rugindo. Quem viu isso? Ninguém viu? Procura na internet, no YouTube, que você vai ver, tá? Então, eles creem até na unção do animal. Unção de leão. Certo? Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas misericórdia é o que eles creem. Tá? Eu gostaria de saber se algum irmão tem alguma dúvida do que foi falado até aqui. Seria muito bom tirar a dúvida para que a gente não deixe para a próxima aula, tá? Vitor Emanuel, vídeo livro de Apocalipse, carta das igrejas. A exortação do Senhor é entregue ao anjo da igreja. Pastor Mário, lembrando que a exortação
cabe somente ao anjo da igreja. Meus amados, isso aí é uma questão que eu vivi muito na pele. Uma coisa é eu, como pastor da igreja, exortar a igreja. A ovelha recebe tranquilamente, né? Quem é bode, não, fica dando coice. Fica dando coice. A ovelha recebe tranquilamente. Agora, quando não é o pastor, você bota um irmão, bota um outro pastor de outra igreja para ministrar, um líder de um ministério, um diácono, e ele começa a exortar a igreja não aceita. Isso acontece muito, certo? Agora, se nós formos aqui para o significado da palavra exortar, exortar não é dar coxo, dar bronca, não. Exortar é animar, levantar, fortalecer, tá? É evidente que o pastor, às vezes, né, há uma necessidade de um puxão de orelha, seja individual, com algum irmão ou líder de ministério, ou coletivo, com toda a igreja. Já dei várias, certo? Quando necessário, nós fazemos por amor. Deus corrige a quem ama. Eu sou corrigido e quero continuar sendo, porque eu sei que se Deus está me corrigindo é porque Ele me ama. Tá bom? Mas eu gostaria de mais algumas perguntas, porque eu não quero passar. Nós temos aí 8 minutos de aula. Eu não quero passar para o outro assunto que eu falei anteriormente, que nós vamos. Isso aqui é base para o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. E eu precisava dar esse panorama para que vocês pudessem entender, certo? As diversas visões, as diversas linhas doutrinárias, as mais conservadoras e as mais carismáticas. E assim, né, você pode se identificar com uma ou com outra, certo? Como eu disse no início, eu, pastor Vitor, nós somos pentecostais, tá? Nós somos da linha pentecostal. Falo em línguas? Falo. Mas o que adianta eu falar em língua aqui para vocês não vão entender nada? O falar em línguas é o único dom que edifica a si próprio, porque todos os outros dons edificam o corpo de Cristo, a igreja. O dom de curar não é para você, é para abençoar a igreja. O dom de ensinar não é para você, é para edificar a igreja. Todos os outros dons é para edificação do corpo da igreja. Somente o dom de línguas, que é o menor deles, o menor, e as pessoas fazem tanta questão, né? É o menor de todos, é para edificação própria. E o maior de todos os dons, e para mim é a maior evidência de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é o amor. Acabou. Ah, não falo em língua, não sou cheio do Espírito Santo. Não é? Vamos ver. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Você tem esse fruto na sua vida? Tem. Então, meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Não é o falar em línguas que vai dizer que você é ou não é. A palavra diz que você deve e pode orar pedindo os melhores dons. Isso aí é uma questão pessoal, cada uma com Deus, tá? Eu já falei aqui, vou repetir, o dom define o seu lugar no corpo de Cristo, certo? Se você tem um dom da hospitalidade, que é um dom,
A própria palavra diz que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Então, meu querido, você vai hospedar a irmãos que vêm de outras igrejas, de outras cidades, para congresso, enfim, vai hospedar irmãos na sua casa, com toda alegria, com todo amor, vai servi-los ali, colocar eles para dormirem num quarto, né? Ali, se possível, o melhor quarto da, da casa. Eu já hospedei vários irmãos, vários pastores na minha casa. Tem um dom do serviço, tem pessoas que têm um dom de dar. Eu gosto de investir em vidas, em pastores, em ministérios. Eu gosto de investir em doar, investir em missionários, investir em vidas, em pessoas. Isso é um dom. Tem um dom do serviço. Ah, meu pastor, eu gosto de servir, eu gosto de chegar, limpar, arrumar, organizar. Eu gosto de visitar. Tem pessoas que gostam de visitar, de ir atrás daqueles irmãos que não estão vindo mais, que estão afastados, que estão desanimados. Enfim, há uma diversidade de dons. E o Espírito Santo, ele se manifesta conforme a multiforme graça. Ou seja, a graça dele tem várias formas. E ele distribui a cada um como quer. Então, o dom vai definir o que você vai fazer no corpo de Cristo. Se você tem um dom de cuidar de pessoas, provavelmente você vai ser um pastor. Se você tem um dom de ensinar, provavelmente você vai ser um mestre. O pastor pode ser um pastor e mestre? Pode. Só que existem os dons espirituais que foram dados à igreja e existem os dons de ministério. Certo? Esses dons de ministério são cinco dons de ministério. Só quem teve os 5 foi o nosso Yeshua HaMashiach Nazarete, Jesus Cristo de Nazaré, o único. Você pode ter 2 ou 3. Você pode ser pastor, mestre. Você pode ser evangelista e pode ter dons de curar. Certo? Então você pode ter 2 ou 3 dons de ministério, mas os 5, só quem teve foi Jesus. Tá? Nós vamos falar sobre isso. O ministério, eu já falei para vocês, é a esfera onde um dom é exercido. Então, se eu tenho um dom de adorar, de cantar, de tocar um instrumento, uma habilidade, certo? Onde é que eu vou me inserir na igreja? No ministério de música, no ministério de louvor, de adoração, seja lá como for o nome, né, que você dá lá na sua denominação. Vai ser na área da música, da adoração, do louvor. Se você tem um dom de ensinar, você já sabe, você vai ser um pastor, um mestre. Se você gosta de cuidar das pessoas, de pregar, você vai ser um pastor. Se você gosta de evangelizar, de alcançar vidas, você vai ser um evangelista. Então, os dons vão definir o seu lugar no ministério. O que é que você vai fazer no corpo de Cristo, que é a igreja? Um é cabeça, o outro é mão, o outro é braço, o outro é perna, é pé. Um são os olhos, o outro o ouvido, o outro a boca. E nós dependemos uns dos outros. E não tem nenhum maior do que o outro, nenhum mais importante do que o outro. Já pensou se meus olhos ficam em greve e dizem que não vai mais enxergar? Eu não vou ver mais nada, meu irmão. Se a minha boca entrar em greve, não falo nada. Se o meu ouvido entrar em greve, não vou ouvir. Se os meus pés entrarem em greve, eu não vou mais conseguir ir a lugar nenhum. Então, somos um só corpo em Cristo. Cada um é um membro. Ninguém é mais importante do que o outro.
O pastor não é mais importante porque está na frente ministrando do que o irmão que está servindo, cuidando ali da portaria, cuidando da igreja, limpando a igreja, servindo os irmãos, a ceia. Não é mais importante. Cada um terá o seu galardão. Todos são importantes e necessários. Cada um com a sua função, com o seu dom, no seu ministério específico. Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Estou até estranhando. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Bem, amados, já são 9 horas. Agradeço a vocês por esse período. Saiba que é um motivo de gratidão, mesmo com problemas de saúde, eu e o pastor Vitor, a gente faz questão de estar aqui com vocês, passando o melhor, tá? O melhor, dando a vocês não apenas, perdão, a visão que nós cremos, mas mostramos todas as linhas teológicas, certo? Claro, nós vamos falar o que nós cremos, mas você pode não ser pentecostal, não tem problema, certo? Eu só não aconselho você a ser neopentecostal. Bom, pastor, Pode falar, meu irmão. paz, boa noite. Rapaz, É porque tem uns irmãos pentecostais que, quando tá pregando a palavra de Deus, que tá falando da língua de nós, com poucas exceções, fala língua diferente e volta a falar normal de novo, só que ele não interpreta. Aí eu queria tirar essa dúvida com você. olha, Juscelio, eu vou dizer uma coisa para você. A palavra diz que aquele que fala em línguas, que também ore para interpretar. E quando falar em línguas, fale 2 ou 3, no máximo, e os outros julguem. Julgar o quê? O que ele está falando e interpretando, para ver se realmente aquilo é de Deus ou é da carne. O que acontece é que muitos pregadores se acostumaram a ministrar e, no meio da ministração, orar em línguas para dizer que está cheio do Espírito Santo e que aquela palavra vem do céu, certo? Isso é um costume. Entendi. E o pior é que os irmãos vão reproduzindo igualmente o pastor faz. E assim todos da denominação, quando vão pregar, pregam da mesma forma. Vocês veem que os irmãos da Universal, eles fazem um treinamento para falar igual o Bispo Macedo. Irmãos de outras igrejas também fazem treinamento para falar igual o seu líder. E nas igrejas pentecostais, muitos, né, irmãos que têm oportunidade, que vão pregar, imitam seus pastores e pregadores, que durante a ministração falam em língua, que não vai trazer nenhuma edificação para a igreja, certo? E que, pelo contrário, se tiverem pessoas ouvindo que não são crentes, elas vão ficar assustadas com aquilo e achar estranho, certo? Então, a palavra diz que o espírito é submisso ao profeta. Eu controlo a hora que eu vou orar em línguas, não é que eu controlo o Espírito Santo, não. É a unção que está sobre mim. Então eu controlo a hora que eu quero falar, a hora que eu não quero falar, a hora que eu devo falar, a hora que eu não devo. Às vezes eu estou num culto, eu oro em línguas bem baixinho, somente para mim. Quem está do meu lado nem me ouve. Não preciso orar alto. Não é para edificar a mim mesmo, a menos que eu consiga interpretar. Aí sim seria para toda a igreja. Pode falar, pastor Vitor. Interessante
dessa situação do orar em línguas é que os demônios também falam em línguas. Fala. Então, eu gostaria de dizer aos irmãos que a parte principal de um culto de adoração é a hora da palavra de Deus. Verdade. Então, como é que, se a hora principal da adoração a Deus é a hora da palavra, eu vou estar utilizando um dom que edifica a mim e não a igreja? Pois é. Verdade. Essa situação, ela tem que ser encarada como vários outros costumes que são inadequados durante a palavra do Senhor, a ministração da palavra. Eu vou dar aqui alguns exemplos. As revelações, tá? Entre aspas. Amados, no culto, Deus nos exorta para que o culto tenha ordem e decência. A hora mais importante da pregação da palavra é: se você recebeu alguma coisa de Deus, entregue, mas não na hora da palavra. Espere terminar o culto, chame aquele irmão, converse com o irmão, entregue aquilo que Deus te colocou. Sabe? As coisas, elas têm que ter ordem e decência no culto. Verdade. Entendeu? A dúvida do irmão sobre orar em língua durante a pregação é o que o pastor Mário está falando. Olha, é inconveniente, porque é um momento em que o Senhor entregou uma mensagem para a edificação da igreja. Como é que eu vou usar um dom de edificação própria? Em que isso vai edificar a igreja? É uma maneira que alguns líderes, alguns pastores, alguns pregadores têm, tá, para maquiar alguma coisa como se aquilo fosse algo sobrenatural. Então, o camarada quer se colocar como um semideus no púlpito. E não existe isso. Entendeu? Então, a gente precisa fazer valer o que diz a palavra de Deus. Olha, vocês têm que me prestar um culto racional. A racionalidade não está em você não permitir fluir de você o Espírito Santo de Deus. Isso não é racionalidade. A racionalidade está em você comparar se o que está sendo falado e praticado durante o culto está de acordo com a palavra de Deus. Amém. Era isso aí, pastor Mário. Obrigado. De nada, querido.